Boa noite. Peraí que eu acho que ainda não foi. Boa noite, todo mundo ouvindo? Meu nome é Júlia Mafuco, eu sou presidente da Dito Empresa Júnior. A nossa palestra hoje é referente ao segundo ciclo de lives, webinars da Dito. E hoje nós temos como tema os negócios jurídicos processuais no contexto da pandemia, como mediador o professor Michel. Professor Michel Ernesto Flumian, ele é professor da casa da UFMS, atualmente é doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo e também é mestre em Direito em Tutela Jurisdicional do Estado Democrático. E também temos como palestrante principal, palestrante que dispensa comentários, mas é o professor Fred Didier Júnior. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia também e professor da UFBA. Boa noite, sejam muito bem-vindos todos a mais esse webinar. Estamos fazendo um ciclo de webinars nesses eventos. Né? O evento de hoje terá como tema os negócios jurídicos processuais no cenário de pandemia, e as apresentações palestrantes serão esses já mencionados pela acadêmica Júlia, que é nosso presidente. Meu nome é Tatiana Jeguer Cabral, eu sou vice-presidente da Dito. Então, gostaríamos de dar as boas-vindas ao professor Fred, também ao nosso professor da casa, Michel. Sejam muito bem-vindos a esse evento, e é um prazer tê-los aqui conosco essa noite. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite e pela oportunidade. Realmente, a presença do professor Fred só vem a agraciar aí os eventos promovidos pela empresa Júnior, e também acaba trazendo um brilho maior a comemoração dos 50 anos aqui do campus de Três Lagoas, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, professor, seja bem-vindo. Agradeço, conheço o professor desde os tempos, sei lá, do IELF, LFG, alguma coisa assim. Agradeço demais. O professor realmente dispensa comentários, porque ele consegue passar com muita facilidade o conteúdo, sem deixar de ser profundo nos seus estudos. Tanto é que tem uma carreira aí bem grande, bem longa, muitos livros, muitos escritos e pareceres, e ele certamente vai nos brindar com uma palestra e trazer perspectiva sobre o negócio jurídico processual. E a gente conversava um pouco antes, necessária, a aplicação é muito boa, pode facilitar muito o andamento dos processos e a solução de conflitos de forma geral. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite, Tatiane, boa noite, Júlia, boa noite, Michel. É uma grande satisfação, pela primeira vez, falar para o campo de Três Lagoas, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu nunca tinha falado, e é curioso, né, porque eu estou falando com vocês hoje, é terça-feira, na próxima terça-feira, eu também vou falar para a Federal do Mato Grosso do Sul, só que para o campus de Campo Grande. A convite do professor Luiz Henrique Volpe Camargo, que é professor da Federal do Mato Grosso do Sul, mas me parece que ele fica vinculado ao campus de Campo Grande, não ao campus de Três Lagoas. E veja que em uma semana eu vou 2 vezes a Mato Grosso do Sul, que jamais aconteceria se nós não estivéssemos com esse sistema. Então, há coisas que vêm, há coisas que, no final das contas, foram positivas, né, com essa tragédia que a gente está vivendo. Uma delas é que nos aproximou, permitiu que eu, por exemplo, estivesse aqui como estou em vários outros lugares. Talvez eu não fosse se não houvesse essa possibilidade. E eu fico ainda mais agradecido, assim, mais feliz, pelo fato de ser um evento promovido por uma empresa júnior de advocacia, que é um tipo de iniciativa de que eu gosto bastante. Eu sou um incentivador, eu incentivei desde o início desse movimento. A lei que trata do assunto foi uma lei que tramitou juntamente com o CPC, então eu me lembro de indo para discutir o código lá no Congresso, ver os meninos procurando os senadores para poder aprovar.
Uma das lideranças da época era, inclusive, um aluno lá da Federal da Bahia. Eu, inclusive, coordenei com ele uma coletânea de textos sobre as empresas júniores. Então, eu sou muito alinhado com essa ideia, com esse projeto, com esse tipo de atividade de extensão que me parece fundamental, sobretudo em universidades públicas, né? Sobretudo em universidades públicas. É mais uma opção que é dada ao aluno de tentar encontrar sua vocação durante o curso. Então, quanto mais a universidade cria espaços de encontro das respectivas vocações, melhor é o curso, né? Então, você tem, eu quero fazer advocacia júnior, eu quero ir para o centro acadêmico, eu quero ir para os coletivos identitários, eu quero prestar assistência judiciária para a população carente. Então, você tem várias opções e você vai tentando se encontrar. Isso torna o curso bem mais rico. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado pelo convite. E parabéns também pela escolha do tema. Negócios processuais na minha opinião, já falei isso várias vezes, o principal tema do CPC de 2015, do CPC brasileiro de 2015. A maior transformação que o CPC 2015 promoveu, no meu modo de ver, está no regramento dos negócios processuais. Então, para que vocês entendam isso e que a gente possa ficar na mesma página, vamos compreender o que é um negócio processual. Então, veja, negócio processual é um negócio jurídico. Como todo negócio jurídico, quem celebra o negócio jurídico tem poder de autorregramento. O que é o poder de autorregramento? É o poder de definir as regras da sua própria atuação. Poder de autorregrar-se é o poder de definir as regras de sua própria atuação. É autonomia privada, né? Autonomia privada, o poder de autorregramento. Então, todo negócio jurídico carrega consigo o poder de autorregramento de quem o celebra. O negócio jurídico ele é processual quando ele tem por objeto o processo. O processo. Então, se o objeto da negociação é o processo, esse negócio é um negócio processual. E aí é importante que vocês aprendam a perceber a diferença, né? Quando a gente pensa em acordo, a gente fala assim, vamos fazer um acordo, vamos fazer um acerto, a gente sempre pensa num acordo que diga respeito ao conflito. Vamos resolver o conflito, vamos fazer um acordo para resolver o conflito. Tanto um acordo quanto ao resultado da briga. Nós estamos brigando, vamos fazer um acordo e vamos definir que o resultado da briga vai ser esse ou aquele que for acordado por nós. Isso não é um acordo processual, porque é um acordo sobre o litígio, sobre o conflito. Um acordo processual, ele é um acordo sobre o processo, ou seja, sobre as regras do jogo, e não sobre o resultado do jogo. É sobre as regras da disputa. Você negocia as regras da disputa. Ou seja, você pode definir quais são as regras do jogo. Quem já participou quem já brincou, enfim, quem já jogou bola amadoristicamente, quase todo brasileiro jogou bola de alguma época de sua vida, sabe que as regras das partidas de adolescentes amadores são regras convencionadas naquele dia. Não vai ter escanteio. 2 gols para a próxima. 2 gols termina. Imprensada da defesa. Perceba que os jogadores daquelas partidas amadoras, eles definem negocialmente as regras daquela partida, sem definir o resultado. Perceba que aí você está negociando sobre as regras da disputa, sem negociar o resultado da disputa. O negócio processual é isso, é você negociar sobre as regras do processo, sem negociar sobre o resultado do processo. Imagine que por negócio processual, você pode pegar as regras legais do processo e alterá-las. Quer dizer, essas regras que estão na lei, essas regras não estão adequadas para o meu caso. Eu vou alterá-las, eu vou criar regras novas. Negociar sobre o processo é negociar sobre as regras que disciplinam a atividade processual. E para isso a gente precisa de compreender o que é o processo, para entender o que se pode negociar. Entender o que é o processo para entender o que se pode negociar.
Veja, o processo é uma realidade que pode ser vista em duas dimensões. Em duas dimensões. A primeira dimensão é o seguinte: o processo é um conjunto de atos, vários atos organizados, né, encadeados entre si, petição inicial, defesa, audiência, produção de provas, decisão, recurso. Perceba esses atos, né? Petição, contestação, prova, recurso, decisão, recurso. Esses atos vão se encadeando e vão formando o processo. Essa é a primeira dimensão do processo. Processo como um conjunto de atos encadeados, né? Concatenados. Uma segunda dimensão do processo é a de processo como um conjunto dos direitos, deveres, ônus, faculdades que surgem em razão desses atos. Se tem uma petição inicial, a petição inicial faz gerar o direito a que o juiz examine a petição inicial. O dever do juiz ouvir o réu. O direito do réu se defender. Perceba, direitos, deveres, ônus, poderes vão surgindo à medida em que os atos processuais vão sendo realizados, praticados. Esse conjunto de poderes, deveres, ônus, faculdades processuais que surgem em razão da sequência de atos é também um processo. Então, o processo é, de um lado, o conjunto dos atos e, de outro, o conjunto das situações processuais, dos poderes, deveres, ônus, faculdades que surgem em razão desses atos. Processo é a soma dessas duas coisas. Negociar sobre o processo é negociar ou sobre os atos do processo ou sobre as situações processuais. Se eu negocio, por exemplo, a forma de um ato do processo, eu estou negociando processualmente. Eu estou fazendo um negócio processual, porque eu negocio a forma como um ato vai ser praticado. Se eu negocio um poder processual, eu também estou negociando o processo. Vou dar 2 exemplos de negócios processuais, um de cada, negócios processuais muito conhecidos, para que vocês possam entender. Negócio processual de suspensão convencional do processo. Suspensão convencional do processo. Ora, as partes deliberam que o processo vai ficar suspenso. O código permite isso. Perceba que esse é um negócio que atinge os atos do processo. É um negócio que paralisa o fluxo dos atos do processo. Negocia-se sobre a sequência dos atos. Um outro negócio muito conhecido é o foro de eleição. O foro de eleição que existe em todos os contratos. Perceba que o foro de eleição é um negócio sobre competência. Competência é uma dessas situações processuais, que pode ser objeto de negócio. Então, isso é que é um negócio processual. Pois bem, o que o código trouxe de novo? E por que esse assunto se transformou no grande assunto? É que, percebam bem, o código, no artigo 190 do CPC, ele estabelece que as partes agora podem celebrar negócios jurídicos com o conteúdo que elas quiserem. Ou seja, os negócios jurídicos agora são atípicos. E o que significa isso? O que significa dizer que os negócios processuais são atípicos, com base no artigo 190? Significa que é possível bolar um negócio processual. Ou seja, é possível criar um ajuste do seu processo, seja um ajuste em relação aos atos processuais, seja um ajuste em relação às situações processuais. Então, vamos pegar aqui o tempo de pandemia, já que é o mote desse webinário. A pandemia pegou a todos de surpresa. Todo mundo, isso é um chavão, um truísmo, eu sei disso.
Mas todo mundo sabe, todos nós fomos surpreendidos com esse fenômeno mundial. Esse fenômeno mundial. E o que acontece? Os processos foram afetados. Ninguém estava preparado para isso, para o que estava acontecendo. Então, o que começou a acontecer? Era preciso que as regras do processo fossem alteradas para se ajustar a essa nova realidade. Essa realidade impunha uma transformação. Essa realidade impunha uma transformação dos modos como o processo costumava tramitar. Porque os modos como o processo costumava tramitar não estavam dando conta dessa realidade da pandemia. Com um sistema que permite negociação processual ampla, como é o nosso caso, há uma flexibilidade maior para esse tipo de ajuste. Então, o que começou a acontecer? Os juízes, sabendo dessa realidade do artigo 190, começaram a chamar as partes para provocar uma alteração convencional do processo, permitindo, por exemplo, audiências de instrução por StreamYard, por Zoom, por Google Meet, pelo Microsoft Teams. Plataformas como essas começaram a ser utilizadas convencionalmente para o andamento dos processos. Ajustes procedimentais, como inversão da data da audiência de instrução, troca da ordem de provas. Tudo isso que era preciso ser feito para tentar fazer com que o processo prosseguisse diante desse caos, se pode fazer convencionalmente. E é interessante, eu falava um pouco com o professor Michel, antes da exposição. Veja, tempos de crise são tempos que, de um lado, aguçam o que as pessoas têm de pior, de um lado, porque o tempo de crise, ele toca na nossa ancestralidade animal de sobrevivência. O nosso elemento animal de sobrevivência que está no nosso código genético é atingido. E a gente busca a sobrevivência e entra no meio que no modo selva. E isso é ruim, por um lado. Mas, por um outro lado, e paradoxalmente, tempos de crise aguçam o que o ser humano tem de melhor. Isso é um paradoxo. E o que o ser humano tem de melhor e fez com que ele, ser humano, ele, Homo sapiens, vingasse como a principal espécie animal do mundo, do planeta Terra, que é a cooperação. Os seres humanos cooperam entre si. E cooperam com outros seres humanos com os quais não tem nenhuma relação. Então, o nível de cooperação aumenta muito, porque para sobreviver, também instintivamente, a cooperação foi um grande ativo da evolução, né? Um grande ativo da evolução do Homo sapiens. Foi essa ideia de você cooperar com quem você não conhece, com quem não é da sua tribo. E no ambiente em que a cooperação é reforçada, até para fins de sobrevivência, para todo mundo junto passar por isso, a negociação ganha um espaço muito grande. Porque todo mundo quer, de um modo geral, que as coisas funcionem da melhor forma ou mais proximamente à normalidade pré-Covid. Então, os negócios, veja bem, os negócios de um modo geral e os negócios processuais de um modo particular se catapultaram nesse momento para fazer ajustes em processos já em andamento e negócios já embutidos em contratações feitas nesse período, e foram muitas contratações feitas nesse período, o mundo todo foi sacudido, então novos contratos foram feitos, novos contratos velhos foram revistos, e em todos eles você coloca negócios processuais, já pensando nos processos futuros e já deixando o processo futuro mais ajustado com aquela realidade. Não é por acaso
Ontem eu fiz uma palestra sobre negócios processuais. Ontem. Vocês aqui terem me pedido para falar sobre isso. Semana passada, quinta-feira, eu fiz uma live com o professor Rodrigo Toscano sobre negócios processuais imobiliários. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias me pediu para fazer, agora em setembro, 2 eventos internos para discutir com os diretores jurídicos das incorporadoras imobiliárias do Brasil negócios processuais. Agora em setembro. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu tenho um canal no YouTube. Fred Didier JR. Fred Didier Júnior, né? Fred Didier JR. Nesse canal do YouTube, lá é uma videoteca, né? É uma videoteca de várias coisas, minhas palestras, várias coisas que eu tenho. Vão lá, lives. Se vocês forem lá, vocês vão ver a quantidade de vídeo, palestra, live, congresso, sobre negócios processuais. É uma enormidade. Por que tá todo mundo querendo isso, né? Por que tá todo mundo querendo isso? Porque isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Veja, o código é de 2015. No ano passado, saiu a Lei de Liberdade Econômica. Se vocês pegarem a Lei de Liberdade Econômica, vocês vão ver que a Lei de Liberdade Econômica, faz referência expressa ao artigo 190 do CPC. Expressa ao artigo 190 do CPC. Para dizer o seguinte, que o Poder Judiciário e a Advocacia Pública Federal podem celebrar negócios processuais para a gestão dos processos da Fazenda Pública Federal. Isso está dito na Lei de Liberdade Econômica com esse termo, negócios processuais. Com referência expressa ao artigo 190 do CPC. Não é implícita, é expressa. Chega em dezembro do ano passado, pacote anticrime, que mudou o Código Penal, mudou a legislação penal e a legislação processual penal do Brasil. Foi a maior mudança que a minha geração viu na legislação penal e processual penal. No pacote anticrime, vejam bem, se alterou a lei de improbidade administrativa. Ninguém deu muita bola para isso, mas se alterou a lei de improbidade administrativa para dizer, na lei de improbidade administrativa, que cabe acordo de não persecução cível. Ou seja, um acordo em que o Ministério Público se compromete a não propor ação de improbidade contra a pessoa. O acordo de não persecução cível é um negócio processual. Está agora previsto agora na lei, no pacote de crime, lei de dezembro de 2019. Essa mesma lei mudou a lei de improbidade também para dizer que cabe acordo, veja bem, cabe acordo na ação de improbidade para alterar o prazo de contestação na ação de improbidade. Ou seja, o prazo de contestação na ação de improbidade é um prazo que agora pode ser objeto de negociação. Hoje, eu não sei se também vocês sabem, mas eu tenho um canal no Telegram. Chama-se Megafone do Processo Civil. Quem quiser, passa lá para poder se inscrever nesse canal. É só clicar lá e seguir. Megafone do Processo Civil. Vocês vão ver, hoje, eu postei isso hoje, vocês vão ver que a Procuradoria-Geral da AGU, Procuradoria-Geral Federal, que é vinculada à AGU, hoje, publicou a portaria de 15 de setembro, mas eu vi hoje, publicou em 15 de setembro uma portaria para disciplinar os negócios processuais envolvendo a União, os entes federais, né, da Procuradoria da União. Isso hoje está lá postado, portaria 498. Portaria 498, de 15 de setembro de 2020. Está lá, eu compartilhei isso hoje. Então, esse assunto é um assunto que está muito na crista da onda. E em tempos de pandemia é um dos principais veículos para
adaptar o processo a essa realidade de difícil administração, que é a realidade que a gente está vivendo, né? Uma realidade de pandemia. E vocês, jovens da empresa Júnior, da Aditum, que vão celebrar muitos instrumentos negociais, devem, na elaboração dos instrumentos negociais, pensar o conflito do futuro. Pensar assim, se tiver um conflito no futuro, aí você pensa, esse conflito vai para o judiciário, por acaso, vai que você não coloca arbitragem, vai para o judiciário. O que é que eu posso fazer para transformar esse processo futuro num processo melhor? O que se pode fazer? E vocês têm que começar a pensar nisso. Vocês têm que começar a criar uma espécie de rol de problemas práticos que os seus clientes podem ter e tentar, na elaboração do instrumento, evitar isso. Já mudar a regra do processo que estava gerando um problema para você. Negócios processuais é um assunto absolutamente fundamental. Não é por acaso que tantas leis depois vieram expressamente mencionando. Não é por acaso que o tema negócios processuais é aquele sobre o qual mais há livros e artigos escritos. Publicados. Curiosamente e coincidentemente, semana passada saiu a segunda edição do meu livro sobre negócios processuais. Não sei se vocês conhecem. Ensaios sobre os negócios processuais. Um livro de capa vermelha. Ensaios sobre os negócios processuais, editado pela editora Juspódio. Saiu a segunda edição semana passada. Foi uma coincidência. A gente já havia marcado esse webinário já há muito tempo, mas calhou de sair na semana passada isso. Quem não conhece, dá uma olhada lá nesse livro. Isso pode ajudar bastante com a parte teórica e com os exemplos práticos, porque são muitos exemplos. Eu fiz a apresentação, eu vou deixar agora para o debate, porque o professor Michel vai debater comigo, né? Tem que debater comigo, fazer algumas perguntas, depois das perguntas de todos, e como eu vou ter que sair 7 horas, eu quero ter um tempo suficiente para poder responder as indagações do professor Michel, responder as perguntas, as dúvidas dos alunos e das alunas. Era isso, meus caros. Apresentado está o tema, vamos agora para os debates. Muitíssimo obrigado. Professor, eu agradeço a exposição que foi feita, muito obrigado mais uma vez. Enquanto aguardamos algumas perguntas, o professor poderia dar algum exemplos assim de negócios processuais atípicos que podem ser feitos no... Atípicos? Vou dar vários exemplos. Vamos lá. Eu advogava para uma senhora numa ação de divórcio. Eu era o autor. Ela era a autora, né? Nós entramos com a ação de divórcio, pedimos o bloqueio de metade do patrimônio financeiro do réu. Metade. Que correspondia à ameação. Metade. Aí foi bloqueado isso. Esse dinheiro, esses recursos financeiros estavam em vários fundos de investimento. Daqueles fundos que você, se sair, não volta. Você tira o dinheiro, você não volta. Não tem mais espaço para voltar. Quem entrou. Quem não entrou, não entra mais. E aí o que aconteceu? O juiz, ele bloqueou e mandou transferir esse dinheiro para a conta do juízo. Quer dizer, tirar o dinheiro dos fundos e transferir para a conta do juízo. Isso implicaria um prejuízo enorme. Para quem? Para ela e para ele. Para os dois. Os dois perderiam patrimônio com isso. Então, o que eu e a advogada do réu fizemos? Nós fomos a juízo e escolhemos um depositário. Fizemos um negócio processual de escolha do depositário.
Em vez do depositário ser o banco do juízo, a gente disse, o depositário é onde ele está agora. E quem vai ser o depositário do dinheiro são as instituições onde o dinheiro está agora. Escolha convencional do depositário. Eu já fiz prorrogação de prazo por negócio processual, já fiz trégua. O negócio processual de trégua é um dos melhores e os mais úteis, que é o seguinte, você está brigando, mas há chance de acordo. Há chance de acordo. Então, o que é que você faz? Você começa uma negociação, mas estabelece o pacto de que ninguém pode pleitear nada durante a negociação. Ninguém pode pedir nada. Então, você veda qualquer tipo de pedido na justiça durante a negociação. É um pacto de trégua. Muito útil. E torna a negociação mais ética e mais segura, né? Porque você está negociando com alguém sabendo que ele não vai por detrás fazer um pedido durante a noite, né? Aldo Aranha de Castro pergunta, Fred, e negócios sobre execução? Aldo, nesse livro que eu indiquei, meu ensaio sobre negócios processuais, um capítulo do livro é negócios processuais e execução. Um capítulo do livro. A execução é o ambiente em que há mais possibilidade de negócio processual. Mas não existe nenhum outro ambiente em que você possa fazer tanto negócio quanto o ambiente da execução. Porque a execução, ela é, como regra, quase sem exceção, disponível. Se a execução é disponível, tudo pode ser negociado nela. Você pode negociar, por exemplo, que determinado bem é impenhorável. Você pode criar uma impenhorabilidade convencional. Você pode, ao contrário disso, determinar que determinado bem vai ser penhorado. Então, você escolhe previamente o bem que vai ser penhorado. Algo assim. Olha, se a gente brigar um dia e eu lhe executar um dia, a penhora vai recair sobre esse bem aqui. E já disse. Ou já disse que a penhora não vai recair sobre determinado bem. Você já elimina aquele bem da responsabilidade da execução. Você pode fazer um negócio para alterar a ordem de preferência na penhora. Você pode fazer um negócio para escolher o depositário, como no exemplo que eu dei. Então, os espaços de negociação são imensos, inúmeros. Muita coisa que se pode fazer na execução. Agradeço a pergunta. O professor Aldo é professor de processo civil aqui na Universidade Federal. Agradeço a pergunta aí, professor Aldo. Obrigado, Aldo. Prazer. Professor, com relação Minha avó se chama Alda. Aí, ó, tá uma coincidência. Bom, com relação aos negócios jurídicos pré-fixados, né, feitos antes da pandemia, e a própria situação da pandemia, a possibilidade de revisão desses negócios jurídicos, né, dessa questão de ser resolvida propriamente no juízo em que está ocorrendo o processo, mas talvez a necessidade de ingressar com algum tipo de medida ou ação para alterar, revisar essa possibilidade, como ela ocorreria? Vamos lá. Se é possível revisar negócios processuais? Sim. A pergunta é essa? Por conta da pandemia, por exemplo. Veja, sem dúvida, todo negócio pode ser revisado. O negócio processual também. Não tem diferença. O regime é exatamente o mesmo. Agora é revisado, né? Revisado ele precisa ser revisto, reajustado. Revogado, aí não dá. Porque os negócios, como regra, são irrevogáveis. Só se houvesse uma cláusula que permitisse a revogação. Felipe pergunta se isso tem acontecendo. Veja, isso acontece demais. Os negócios processuais, veja, não é por acaso que hoje a Procuradoria da União publicou uma portaria sobre isso. Não é por acaso. Não é por acaso que em 2018 tem 2 portarias da PGFN de 2018 regulando negócios processuais em execução fiscal. 2 portarias da PGFN de 2018 regulando. Não é por acaso que a Lei de Liberdade Econômica expressamente mencionou, uma lei de 2019. Não é por acaso que o acordo de não persecução civil está na lei de probidade agora. Isso já estava acontecendo. Já está acontecendo. É muito pouco provável que você celebre um TAC hoje em dia que não tem um negócio processual. O problema, Felipe, é que o negócio processual não vem com uma cláusula
Não vem com um carimbo, isso aqui é um negócio processual. Não. É uma cláusula que está ali e você nem se dá conta de que aquilo está alterando o futuro processo. Porque não tem um carimbo específico. As pessoas simplesmente fazem esses ajustes. Teve uma pergunta antes aqui, que veio. Sim, da Esther, professor. De Esther, ela perguntou se mudança sobre atos, né? Negócio sobre atos. Tem vários, né? Negócio sobre forma, como eu disse, você negocia a forma do ato. O ato vai ser praticado por Zoom. Isso é um negócio sobre forma. Você negocia a penhorabilidade ou não de determinado bem. Portanto, aí você está negociando a penhora. A penhora é um ato. Você está negociando o objeto da penhora. Você pode negociar o objeto da prova. O 357, parágrafo 2º do Código, expressamente diz que as partes podem definir qual é o objeto da prova. Ora, quando você define qual é o objeto da prova, você delimita toda a atividade probatória. Toda atividade probatória fica delimitada. Então, há uma abertura também muito grande. Você pode negociar, Esther, que a testemunha vai depor por escrito. O nosso sistema fala que o testemunho é oral, mas por convenção você pode negociar que o testemunho vai ser por escrito. Você pode negociar que a perícia vai ser com um perito tal, você escolhe o perito. Você pode negociar que a perícia vai ser, o laudo pericial vai ser apresentado oralmente. Você pode negociar que textos em espanhol não vão ser traduzidos para o português. Textos em alfabeto cirílico não dá, mas em espanhol você pode negociar para poder não ser traduzido para português, para facilitar e não ficar mais caro o processo. É muita coisa, muita coisa. Deixa eu ver, pessoal, algum questionamento, professor? Eu recomendo, quem quiser se aprofundar no assunto, eu recomendo, vão lá na minha videoteca no canal do YouTube, tem muita coisa. Temático, negócio em família. Eu tenho dois eventos sobre negócios em direito de família. Negócios imobiliários, negócio e poder público. Negócio e poder público. Ontem mesmo eu fiz negócios e mediação, negócios na mediação e na conciliação. Muita coisa, porque isso é um tema realmente, um tema muito rico, e está todo mundo falando. Sim, eu tenho palestra sobre negócios processuais e processos do trabalho. Então, tem muita coisa para vocês explorarem aí. E aproveitar que a pandemia permite que a gente possa estudar com esses vídeos, né? Eu acho que isso também veio para ficar, né? Agora a gente está dando, nós somos professores, a gente agora vai dizer, olha, pessoal, isso aqui, você estuda isso aqui, e veja o vídeo tal que está no YouTube. Isso faz parte agora do material, do repertório do professor, para poder passar para os alunos. Eles vão estudar com base nisso. Sim. Apenas para falar um pouquinho da prática sobre a não persecução, nós estamos com um processo próximo aqui da nossa cidade e nós estamos pedindo esclarecimentos ao Ministério Público sobre a não persecução numa ação de improbidade, justamente para ver se vamos fechar um negócio aí em cima da não persecução civil, né, com relação a um servidor. E na prática também o que tem ocorrido muito é a abertura, né, professor, dos prazos para ir colocando contestação, impugnação, e por conta de toda a dificuldade tecnológica até no começo, a segurança jurídica da realização de audiências, as audiências foram colocadas todas para o futuro. Olha, deixa-se de realizar audiência de conciliação, presente contestação, etc., etc., e tudo acabou ficando para um momento posterior. Sabrina pergunta sobre os contratos de aluguel. Os contratos imobiliários e os de aluguel também são também um espaço riquíssimo, né? Você pode, por exemplo, ao colocar a fiança, você pode colocar renúncia ao benefício de ordem. Renúncia ao benefício de ordem é um negócio processual, porque está dizendo o seguinte: se o fiador for demandado, o bem dele vai ser atingido sem a ordem, que é uma ordem processual de penhora, e penhorar primeiro o bem do devedor. Então, a renúncia do benefício de ordem é um negócio processual. Você pode estabelecer no
no contrato de locação, que uma eventual execução do contrato em relação ao dinheiro, a penhora pode recair em determinada coisa, não pode recair em outra. Então, você pode melhorar o procedimento da ação de despejo. Então, é um espaço muito rico. E se o contrato de aluguel for um contrato de aluguel não residencial, aí a abertura ainda maior. Ainda maior, porque aí é menos protetivo, né? A lei é menos protetiva para o contrato não residencial do que para o contrato residencial. Professor, o Felipe Santana, ele pergunta se há alguma relutância, está aí, eu acho que Não, na tela, né, não, dos não, ao contrário, os juízes estão se aproveitando disso para tornar o processo mais flexível. Eles mesmos estão provocando as partes a fazer esses ajustes do processo, porque é muito melhor para o juiz que as partes façam o ajuste convencionalmente do que o juiz determine o ajuste imperialmente. Uhum. Sim. Deixa eu só ver aqui, nós estamos próximos do horário limite. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu vou encerrar aqui, eu vou passar a palavra para o pessoal da Aditon, da empresa Júnior. Professor, mais uma vez, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui conosco em Três Lagoas, mesmo que seja, quem sabe, num futuro próximo presencialmente, né, mas uma Obrigado. felicidade imensa, né, um sinal aqui de prestígio do nosso campus, e também para essa empresa Júnior, obrigado por toda a disponibilidade e pela exposição. Obrigado a Pessoal vocês da pelo Aditon. convite e chamar esse professor baiano aqui para poder falar com vocês. Eu me sinto prestigiado por vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Principalmente, né, a gente sabe que foi um caminho longo para a gente conseguir isso. E por todas as suas obras de processo civil, acredito que grande parte da UFMS estudou e estuda pelas suas palavras. E também, assim, pessoalmente, como uma empresária júnior, eu fico muito feliz de saber que o senhor fez tanta questão e ajudou tanto o movimento Empresa Júnior. E ajuda ainda hoje em dia, então é uma honra ter o senhor, é uma honra ter o professor Michel também, o professor da casa, que a gente tem muito respeito e muita admiração, e esperamos que na próxima a gente consiga fazer isso pessoalmente, e acredito que todo mundo da UFMS ficou muito grato e muito satisfeito com a explanação feita hoje. Muito obrigada mesmo. Obrigada, faço das palavras da Júlia as minhas, né? Ficamos muito honrados aí com a participação de vocês, com a participação também do professor Michel, e o nosso diretor financeiro, Carlos, ele gostaria de falar algumas palavrinhas rápidas para vocês sobre o MEG também. E só reforçando, a gente vai deixar todos os links que o professor Didier mencionou, do canal do YouTube dele e também do Telegram, aqui no final para vocês, quem quiser acompanhar um pouco mais de perto ele. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. Eu quero mais uma vez agradecer aí a presença do professor Didier, a presença do nosso professor Michel, da nossa presidente Júlia, da nossa vice-presidente Tatiane. E é com imenso prazer também aqui nessa noite. É um movimento que surgiu na França em 1967 e ele chegou no Brasil em 1987, né? E o que é esse movimento Empresa Júnior, de qual a Aditon faz parte? É um grupo de acadêmicos, um grupo de estudantes que se juntam simplesmente para formar jovens que possam fazer um papel de liderança em nosso país. Hoje nós sabemos que nós temos uma história, né, que vem de diversos conflitos, diversas margens que dão uma desigualdade social, diversos problemas de gênero, de raça, e hoje a Aditon, dentro do MEG, né, e o MEG como um todo, ele visa formar pessoas que venham liderar esses problemas e que venham dar uma solução. E aí, nessa pandemia, a Aditon, né, visto que hoje a gente tem um mundo assim totalmente volátil, um mundo com todas as coisas incertas, a Aditon, ela propôs esse evento como uma forma de dar uma resposta a esses problemas, né? Dar um acesso ao conhecimento. Então, assim, sem mais delongas, eu quero agradecer de novo aos professores, àqueles que estiveram aqui presentes, e essa é a minha fala. Muito obrigado, e eu convido também a todos aí da UFMS para estar participando dos nossos próximos processos seletivos quando abrirem, virem trabalhar conosco, vier a serem empreender junto conosco. Muito obrigado a todos.
Obrigada, Carlos, pelas palavras. E gostaríamos de agradecer a todos vocês, maiormente aos nossos professores, professor Michel, pela presença aqui conosco, também o professor Didier, pelas palavras, está aqui conosco. Também gostaríamos de agradecer a professora Heloísa Portugal também, que nos bastidores tem nos ajudado grandissimamente. Sem ela, esse evento não estaria sendo possível hoje. Foi, assim, um anjo na nossa vida. E, sobretudo, também a todos os membros da Diton pela enorme colaboração e apoio sempre. Uma equipe sempre muito engajada, que a gente sempre pode estar contando aí com eles para participar. E convidamos vocês a ficarem de olho, né, nos próximos eventos que a gente vai estar fazendo. Adotamos agora aqui a transmissão pelo canal, então os próximos eventos serão com certeza aqui pelo canal. E aí a gente vai estar divulgando para vocês também nas redes sociais. Convidamos vocês, os professores também, se quiser estar participando conosco dos próximos eventos, assistindo também, vai ser um grande prestígio. Agradecer também ao professor Marcelo Longo, que é coordenador, enfim, mestre aqui da Diton, e pelo todo o apoio de sempre, por acreditar muito no potencial dessa empresa júnior, que só tem a crescer. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez, muito obrigado a todos, professor. Sucesso sempre, muito obrigado por todos os ensinamentos, tá? Muito obrigado por todas as palavras e pela disponibilidade hoje. Valeu, pessoal. Boa noite a todo mundo aí, viu? Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau.